Eu sou um fã gigantesco de filme de terror. Eu como, durmo e respiro terror. Os horrores da minha própria mente me consomem diariamente. O primeiro filme de terror que eu assisti foi Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado, quando eu tinha 11 anos. Obrigado, vó. E desde então eu fiquei completamente viciado. It's like a drug to me. Com o tempo, eu fiquei extremamente desensibilizado e muitas vezes até entediado com vários filmes que são mais mainstream, porque infelizmente depois que você olha alguns, você meio que já viu todos. Eles ficam previsíveis. You're pathetically predictable. Eu tô falando de você, franquia Invocação do Mal. Tipo, eu já vi personagens sendo possuídos, cortados ao meio, assombrados, perseguidos, amaldiçoados, devorados, ressuscitados, transformados em uma morsa. De tudo um pouco, e nada mais bate como um cara com um gancho. Mas de vez em quando aparece alguma coisa. Um diamante no meio do carvão, por assim dizer. Que realmente dá arrepios. Algo que faz os meus joelhos tremerem e me obriga a acender a luz do quarto, ou senão fica se repetindo na minha cabeça por semanas. Então hoje eu vou compartilhar com vocês algum desses filmes que me assustaram pra caramba e, obviamente, spoilers gigantes de todos os filmes que eu vou falar aqui. Vocês foram avisados. Skinamarink, que é um filme extremamente dividido que saiu em 2022, e a história ainda é meio aberta para interpretação. Cada pessoa tem uma leitura diferente do que realmente está acontecendo ali, mas basicamente são dois irmãos pequenos, Kevin e Kaylee, que acordam uma noite e descobrem que os pais desapareceram e que todas as portas e janelas da casa sumiram. E o que vem depois? Sinceramente, eu nem sei explicar direito. São quase 100 minutos de imagens granuladas e mal iluminadas de paredes, tetos, carpetes, brinquedos e sussurros quase inaudíveis. E de alguma forma isso virou uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi. E isso me deixou genuinamente irritado. Eu fiquei com raiva depois de ver o filme, de tão perturbado que eu fiquei, porque praticamente nada acontece. Os jumpscares são meios baratos, porque o filme é extremamente silencioso e do nada solta o grito mais alto e estourado que você já ouviu na vida. Então eu não conto essas partes. Mas a cena que mais me aterrorizou foi quando a Kaylee tá no quarto dos pais. Ela entra lá e o pai dela tá sentado na beira da cama, mas você não consegue ver o rosto dele. Na real, você quase nunca vê o rosto de ninguém nesse filme. E daí ele sussurra: olha embaixo da cama. Eu já... Não. Desculpa, não, né? Ela olha embaixo da cama bem devagar e finalmente a gente vê que não tem nada ali. O pai não diz nada, ela olha de novo. Ainda nada. Nenhum monstro, nenhum rosto. E quando ela finalmente olha pra cima de novo, agora é a mãe dela que tá sentada na cama de costas pra ela. Ninguém se mexe, nada faz barulho. Aí a mãe, ainda sem se virar, diz pra ela fechar os olhos. Ela fecha. Quando abre de novo, a mãe sumiu. E aí vem aquela luz horrível e forte, junto com um barulho agudo, alto pra caralho, que obviamente me fez me cagar num filme em que nada acontece por, 90 minutos. Eu sei que muita gente deve estar pensando, só isso? Foi isso que te assustou tanto a ponto de fazer um vídeo? E a minha resposta simples é... vai se fuder. O ponto é que esse filme inteiro é mostrado do ponto de vista de uma criança. Eles usam isso pra te ferrar psicologicamente. Essa cena, na real, o filme inteiro, transforma medo de infância em arma. Você tá no escuro, você não consegue ver o rosto dos seus pais. Aquele momento horrível em que você cria coragem pra olhar embaixo da cama sem nem saber exatamente o que você tem medo. Só sabendo que algo pode estar ali. É como se os diretores enfiassem a mão num canto empoeirado do seu cérebro, lá no fundo da sua mente, e puxassem sentimentos antigos e horríveis pra fora. A vibe dessa cena me deixa enjoado, sei lá, não sei, não é legal. O filme inteiro parece um pesadelo de espaço liminar assombrado. Parece que você caiu nas backrooms. Seus pais, seus protetores, simplesmente não estão lá. As portas e janelas sumiram. Não tem como fugir. Não tem como saber que horas são. Objetos aparecem no teto ou simplesmente desaparecem, tipo um vaso sanitário. E aí tem o rosto da Kaylee que literalmente some em um momento, virando só uma, sei lá, superfície lisa de pele.
aquela imagem me assombra mais do que qualquer fantasma. Tudo parece uma descida à loucura ou uma descida pro inferno. Ou em algumas interpretações, o colapso mental do Kevin. Existe uma teoria que depois de cair da escada no começo do filme, ele entra em coma, e tudo que a gente vê é ele preso na própria mente, esquecendo aos poucos como a casa era, os rostos da família e talvez até o próprio nome. E enquanto ele tá preso nesse pesadelo, alguma entidade na escuridão só tá brincando com ele, observando ele se desfazer. E a pior parte, ele tem tipo 5 anos, e, meu, isso é horrível. Enfim, chega desse filme, vamos pro próximo. O próximo filme é um que me deu um jumpscare e uma crise existencial. Lago Mungo. É um falso documentário de 2008 sobre a família Palmer, cuja filha adolescente, Alice, morre afogada durante uma viagem em família. Depois da morte dela, coisas estranhas começam a acontecer. Figuras em fotos, barulhos estranhos, hematomas misteriosos e a família começa a acreditar que a Alice está assombrando eles. Eu tenho quase certeza que isso foi inspirado em Twin Peaks. Família Palmer, garota adolescente problemática, uma vida secreta trágica, camadas de tristeza e o peso insuportável de não ter conseguido salvá-la. É muito Laura Palmer. A cena mais assustadora de longe é quando a família desenterra o celular da Alice debaixo de uma árvore. No vídeo granulado, a gente vê a Alice andando pela margem do lago no escuro, e lá no fundo tem alguém parado. À medida que a câmera se aproxima, a gente percebe que é a Alice, mas não a Alice viva. Essa versão tem o rosto inchado, com aparência de cadáver, exatamente quando o corpo dela foi encontrado. A imagem congela, a voz do pai toca no fundo, e então... ela avança na câmera com um grito que, cara, fez minha alma sair do corpo. Mas não foi só o susto. O que realmente me pegou foi aquela sensação pesada no peito. A percepção de que a Alice estava condenada. Ela sabia que ela ia morrer. Que ela teve visões da própria morte meses antes de acontecer. Ela não podia impedir. Ela ficou cara a cara com o próprio cadáver no futuro. Tipo, o que você faz com essa informação, cara? O filme brinca com a ideia de que o tempo não é linear. Que alguns eventos podem acontecer no futuro, no passado, e com isso você percebe que no presente o destino da Alice estava selado, não importava o que ela fizesse. Ela sabia que algo ia acontecer ou que já tinha acontecido e que só estava se esgueirando e coçando perto e mais perto. Tem uma coisa tão triste sobre isso. Então, o jumpscare me fez gritar, mas foi essa sensação de escuridão e de inevitabilidade que me fez sentar e olhar pro teto depois que os créditos rolaram com um buraco bizarro no meu estômago. O próximo é de American Horror Story Murder House. Se você era um adolescente estranho ali no Twitter, sei lá, essa série com certeza teve um controle absurdo sobre você. Ela é perturbadora, cheia de drama, assassinatos, fantasmas e o Evan Peters sendo desconfortavelmente atraente pra alguém que tá interpretando um completo psicopata em quase todas as temporadas. Uma das cenas mais aterrorizantes e, sinceramente, que mais emocionalmente me destruíram foi quando a Violet descobre que ela tá morta há semanas. Ela tinha tomado um monte de remédios, tentando acabar com a própria vida alguns episódios antes. A gente acha que ela sobreviveu, que o namorado dela, o Tate, salvou ela. Mas não, a tentativa realmente funcionou e ela morreu. Ela tenta sair da casa várias vezes, mas toda vez que ela corre pela porta da frente, ela simplesmente volta pra dentro por outra porta, como se estivesse presa num loop fantasmagórico bizarro. Em algum momento, o Tate mostra pra ela onde ele escondeu o corpo dela, debaixo da casa, e ela desaba e, sinceramente, eu também. Esse tipo de horror existencial bate diferente quando você tem, sei lá, 14, 15 anos e não tá exatamente no melhor estado mental do mundo. A Violet era só uma adolescente. Ela nem teve a chance de viver a própria vida e agora tá presa nessa casa / purgatório, apodrecendo embaixo do chão enquanto o garoto de quem ela gostava se revela um completo lixo e um maníaco total. Gente, desculpa, se vocês não viram a série, gente, ele come a mãe dela. Eu sei que American Horror Story tem cenas muito mais perturbadoras, principalmente nas temporadas seguintes. Mas essa aqui me abalou de um jeito diferente. Sem contar que é a primeira temporada e
A imagem do corpo da Violet em decomposição debaixo da casa, todo rígido pelo, sei lá, como é que é? Rigor mortis. A boca aberta, as moscas em volta e dentro. E aí a Violet, a versão fantasma dela, em pé ali, olhando e chorando. Isso me perturbou de verdade, tipo, profundamente. Inclusive, pensando agora, isso é meio parecido com o Lake Mungo. Então, talvez eu tenha algumas questões não resolvidas aí. Eu acho que o conceito de ver o próprio cadáver é o que mais me assusta. É você ficar cara a cara com sua própria mortalidade. Isso não deveria acontecer. Eu não sei se o cérebro humano foi feito pra processar isso. É trágico, é nojento e aterrorizante. E ficou comigo por anos. E antes de falar do último da lista, esses próximos dois são tipo menções honrosas. Eles não me deixaram com aquele medo eterno, assim, não me deixaram questionando a realidade ou acendendo todas as luzes da casa, mas definitivamente me assustaram em algum momento e eu acho que isso já conta. Possum. Possum já é um filme extremamente desconfortável. Ele é cinza, miserável, é deprimente, tem aquele boneco com perna de aranha e um rosto humano pálido e horrível. Mas curiosamente, o boneco nem foi o que mais me assustou. O que realmente me pegou foi uma cena específica perto do final. O Philip encontra um pote cheio de dente, provavelmente coletado das vítimas do tio Morris. Ele tá segurando aquilo horrorizado e do nada o tio Morris pula em cima dele vindo de um canto escuro do quarto, usando uma balaclava preta. É muito raro, é muito difícil um jumpscare ainda me pegar hoje em dia. Normalmente dá pra ver vindo, seja pelo enquadramento, pela música ou por alguma fala estranha. Mas esse foi alto, repentino e... simplesmente foi cruel. E eu já tava tenso por causa daquele clima miserável do filme. O que deixa tudo ainda pior é o que o Morris diz depois. Fica muito claro que o boneco é uma representação física do abuso que o Philip sofreu nas mãos do tio quando era criança. Quando isso faz sentido, o filme inteiro fica retroativamente 10 vezes mais pesado. Todos os sonhos estranhos, o boneco, o olhar vazio do Philip, a atmosfera granulada, nojenta, sufocante, tudo passa a ter um subtexto mais perturbador do que já tinha. Não é um filme que me assustou do começo ao fim, mas esse jumpscare em específico fez meu coração dar uma paradinha por um segundo. Antrum, de 2018. O filme é apresentado como um filme amaldiçoado perdido dos anos 70, supostamente responsável pela morte de vários espectadores, e acompanha dois irmãos que entram numa floresta que seria a entrada do inferno para tentar salvar a alma do cachorro deles. O conceito é muito melhor que a execução, tá? A vibe do filme é tipo O Chamado. Se você assistir isso, você vai morrer. Tá ouvindo agora? Tô, agora tô. 7 dias. 7 dias? Eu vou morrer então na segunda que vem? Não, espera, segunda. Aí seriam 7 dias úteis. São 7 dias contando a partir de hoje. 7 dias nesse mesmo horário? O meu relógio parou. Como é que eu vou saber a hora exata? E, de verdade, eu queria muito amar esse filme. Mas sendo bem sincero, ele é meio chato. O ritmo arrasta o tempo inteiro. O tema de filme amaldiçoado cansa bem rápido. E eu fiquei esperando alguma coisa acontecer que nunca realmente aconteceu. Boring, yawning, sloppy, lazy. Dito isso, tem uma cena que conseguiu me dar um arrepio, tá? É quando uma criatura com aparência demoníaca encara diretamente a câmera por tipo 20 segundos. Ela não se mexe, não fala nada, só fica olhando. Não é um jump scare, é o silêncio insuportável, como se algo tá ali te estudando, como se estivesse tentando entrar na sua cabeça pelos olhos. Eu lembro de me remexer na cadeira e querer desviar o olhar, e pra um filme que eu já tava meio desligado, isso diz bastante. É o tipo de imagem que ativa uma parte primitiva do seu cérebro, que só pensa, uga buga. Então Antrum não entrou na lista principal porque não me prendeu do mesmo jeito que os outros, mas aquela cena em específica grudou na minha cabeça o suficiente pra me deixar desconfortável. Pra fechar com chave de ouro, A Casa Sombria não me assustou no sentido de gritar ou me esconder. Me assustou no sentido de ficar olhando pro teto 1 hora depois com o estômago embrulhado e uma crise existencial fodida. Esse é, sem exagero, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Inclusive tá no meu top 4 do Letterboxd. Não me julguem, por favor.
O filme acompanha a Beth, uma mulher que acabou de perder o marido e tá tentando lidar com o suicídio inesperado dele. Ela fica sozinha numa casa grande e isolada à beira de um lago que ele mesmo construiu. E aí coisas estranhas começam a acontecer. Sombras se mexendo, música tocando sozinha, pegadas no pier da casa. Aquele pacote completo de filme, né? Só que o que realmente faz esse filme bater diferente é quando a Beth descobre que a presença que tá assombrando ela talvez não seja o marido, mas algo muito mais antigo, algo que sempre esteve com ela. Depois de uma experiência de quase morte na adolescência, alguma coisa seguiu ela de volta. Quando o marido pergunta o que ela viu quando morreu, ela diz que não viu nada, e esse nada vira algo, uma ausência personificada, a morte, o luto, a depressão, o vazio total. Tem uma cena absurda no banheiro em que a Beth sente que alguém tá tocando a pele dela de forma íntima e carinhosa. A gente vê as marcas na pele dela quando essa força invisível toca nela. Ela se inclina pra frente. Ela abraça aquilo achando que é o marido. Ela encontra conforto lá. E aí ela sussurra o nome dele e a coisa responde: não, eu não sou o Owen. E isso é aterrorizante, porque se aquilo não era o marido dela, o que era? Ela estava sendo consolada por alguma outra coisa. Algo que quer que ela desista, que deixe tudo ir. A gente descobre depois que ela já lutava contra essa depressão e pensamentos sombrios há muito tempo. E o filme sugere que esse nada tenta puxá-la de volta desde que ela escapou. Primeiro sussurrando, tentando convencer. Quando isso não funciona, ele se agarra no Owen. E o mais devastador é a forma como o Owen tentou proteger ela. Ele não tenta matar ela. Ele constrói uma casa espelhada, uma versão invertida da casa deles, no meio da floresta. E ali ele atrai e mata mulheres que se parecem com a Beth. Não porque ele quer, mas porque ele tá tentando enganar o nada. Ele tá tentando saciar a vontade daquilo. Só que o peso disso tudo fica insuportável. A culpa, o horror, tudo quebra ele. E ele tira a própria vida, não pra fugir, mas pra salvar ela. E aí vem a cena final. A Beth sozinha no mesmo barco em que o Owen morreu, segurando a mesma arma. O nada fala com ela usando a voz do Owen, dizendo: ele achou que podia te proteger. Ele estava errado. Você estava certa. Não existe nada. Só existo eu. Volta pra mim. Não importa. Deixa ir. É esse sussurro esmagador de desespero que perseguiu ela por anos, tentando convencer de que a paz tá justamente em desistir. E é por isso que esse filme me destruiu, porque ele mistura medo com tristeza de um jeito real, muito próximo de casa. É o luto transformado numa presença literal. É a depressão ganhando forma na escuridão. É o que significa ser assombrado não por fantasmas, mas pela própria mente. E é isso. Eu até pensei em falar de Hereditário, sinceramente, porque assistir aquilo sozinho no escuro, quando lançou, me fez sentir que eu tava genuinamente em perigo e quase fez eu me cagar inteiro. Mas, todo mundo já falou desse filme até a morte, então eu achei só melhor deixar ele de fora. Se vocês tiverem filmes ou cenas específicas que realmente aterrorizaram vocês, deixa aí nos comentários, eu quero muito saber. Valeu e tchau!